Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. O Brasil apresenta o pior cenário da pandemia desde o início da emergência sanitária global, que já completou um ano neste mês de março. E o boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz destaca altos níveis de incidência de síndrome respiratória aguda grave em todas as unidades do país. E também taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no SUS, também com fases críticas. Os pesquisadores da Fiocruz ressaltam que o Brasil nunca alcançou redução significativa da curva de transmissão. E esse é o nosso assunto de hoje, para falar sobre esse um ano de pandemia, variantes, vacinas. A gente recebe aqui no Band Entrevista o pesquisador da Fiocruz, Rivaldo Venâncio. Professor Rivaldo, boa noite, obrigado por nos atender. Boa noite, Nicoline, boa noite, Solange e ouvintes da Band. Participa também com a gente a repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Mayra de Jaime. Boa noite, Mayra. Boa noite, Solange, Nicoline e a todos que acompanham o Band Entrevista. Professor, para a gente começar este Band Entrevista sobre essa situação que a gente vive no Brasil e que preocupa, é a situação mais grave nesse mês de março, desde que se iniciou a pandemia em um ano. Dá para se ter uma perspectiva a partir de agora de grande melhora? A pandemia acaba nesse ano até o final do ano ou não? Ainda temos um calvário para percorrer, professor. Muito boa a sua colocação, Nicoline. Boa noite. Você tem razão. Provavelmente teremos ainda um razoável calvário a percorrer durante os próximos meses, com certeza. Porque o que nós estamos vivenciando no Brasil é a conjunção, a ocorrência simultânea de mais de uma crise. Ao contrário de outros países, nós, Brasil, já estávamos com uma crise sanitária anterior à pandemia. Vocês hão de se lembrar que mesmo na área da saúde pública, recentemente nós tínhamos tido epidemias de zika, depois chikungunya, a febre amarela silvestre que atravessou toda a região sudeste e que chegou à região sul do país, ou seja, várias outras situações que sobrecarregavam o sistema público e também privado de saúde. De tal forma que quando chega a pandemia, essa crise sanitária ela é agravada. Paralelamente à crise sanitária, nós também temos uma crise econômica e social, uma fragilidade em algumas regiões do país, do ponto de vista social, que é incomum em boa parte dos países mais estruturados do mundo. Por exemplo, nós tínhamos e continuamos tendo um desemprego substancial, um subemprego razoável, condições de moradias difíceis, sobretudo nas regiões metropolitanas, e essas dificuldades habitacionais também contribuíram para que o distanciamento físico não fosse seguido como nós gostaríamos. Para finalizar, a questão do transporte coletivo. Nós não conseguimos, nesse um ano de pandemia, salvo momentos muito específicos, não conseguimos desafogar a rede de transporte coletivo das regiões metropolitanas do Brasil. De tal forma que hoje nós temos também consequência de um conjunto de ações que deixaram de ser feitas ou que foram feitas de forma parciais. E estamos diante, talvez, do pior cenário desde a decretação da pandemia em março do ano passado pela Organização Mundial da Saúde. Acredito que, paulatinamente, começaremos a sentir o impacto da utilização das vacinas em larga escala, mas até lá ainda sofreremos muito, infelizmente. Professor, uma nova variante do coronavírus foi encontrada na França esta semana e essa variante não é detectável pelo teste PCR. Já se sabe alguma coisa, se é mais letal, mais infecciosa? O que se sabe a respeito das variantes desse coronavírus?
Veja bem, Solange, uma das características principais dos vírus da família Coronaviridae, que são os coronavírus, uma das principais características é a ampla capacidade de provocar erros genéticos durante a sua multiplicação. Esse erro genético, essa mutação, tecnicamente como chamamos, se ela acontecer num nível maior e que se distancie do tronco genético original do vírus, nós denominamos de uma variante. Isso é característica intrínseca dos coronavírus, a exemplo de outros vírus respiratórios também. Não há, neste momento, no mundo, evidências científicas para que possamos afirmar que uma variante é mais ou menos grave do que a outra, provoque mais ou menos mortes que a outra, provoque mais ou menos internação. Há estudos preliminares sugerindo que alguma dessas variantes, sobretudo a do Reino Unido, poderia ser transmitida numa maior velocidade, mas isso ainda carece de observações em larga escala na sociedade. Em relação ao diagnóstico, e isso vale também para a vacina, a partir do momento que uma variante vá se distanciando muito do tronco genético original, a vacina necessita de uma atualização. É como acontece com a influenza. Todos nós sabemos disso, todos nós nos vacinamos todos os anos. Que é a vacina da gripe. Essa é uma probabilidade. A vacina da gripe. É uma probabilidade que venha a acontecer, não sabemos quando, com a vacina contra a Covid. Isso vale também, Nicolini, para as técnicas de diagnóstico que estão sendo utilizadas. Se houver um distanciamento, é possível que precisam ser feitos alguns ajustes dentro desse teste laboratorial. A situação é mutante. Vamos a Mayra de Jaime, nossa companheira da Bandeirantes São Paulo, que também tem pergunta. Mayra. Bom, as novas variantes mudaram a história da pandemia aqui no Brasil, especialmente a P1. E eu queria saber se a gente já pode ter uma certa tranquilidade em relação à eficácia da vacina de Oxford contra essas novas variantes, principalmente a que foi detectada inicialmente em Manaus. Toda esses estudos feitos até o momento com as três principais variantes, Reino Unido, sul-africano e a P1 brasileira, mostraram nos estudos da Universidade de Oxford que a vacina continua totalmente eficaz contra essas variantes. Podemos utilizá-las, e isso até onde eu sei também, me parece que com a vacina Butantan também. Ok, professor, a gente vai fazer a primeira paradinha no Band Entrevista, que volta em instantes, não sai daí. O Band Entrevista está de volta, recebendo nesta noite o pesquisador da Fiocruz e professor titular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Rivaldo Venâncio. Um ano de pandemia desse coronavírus. Até quando vai isso e até quando teremos respostas para tudo, hein, Solange? Boa pergunta, né, Nicolini? A gente gostaria de ter uma bolinha de cristal, né, professor? Professor, no início da pandemia, como o Nicolini disse muito bem, há um ano, as crianças... O quadro que se tinha é que as crianças não estavam sendo contaminadas. No entanto, hoje, na cidade de São Bernardo do Campo, na Grande ABC, aqui em São Paulo, estado de São Paulo, 8 crianças estão entubadas com Covid-19. O que a gente pode falar sobre isso e se a vacina também vai ser usada em crianças a partir de agora? Veja bem, Solange e Nicolini, muito importantíssimas a observação de vocês, porque são centenas, milhares, dezenas de milhares, provavelmente, de famílias, de pais, de mães preocupados com suas crianças diante da Covid, fato, preocupação que não existia há alguns meses atrás. É de se esperar que, conforme a população adulta vai sendo infectada e desenvolvendo anticorpos contra um vírus, um determinado vírus, esse vírus passe
a atingir as camadas mais novas da população, que são aquelas que estão suscetíveis. Então, esse fenômeno ele já aconteceu com diversos outros no Brasil, quando, por exemplo, a dengue começou no Brasil em 1986, depois a década de 1990, os primeiros anos do ano 2000, era uma doença essencialmente de adultos. Com a progressão do tempo, ela começou a atingir crianças. E hoje é uma doença com grande impacto sobre a população infantil. Em relação às vacinas para a Covid em crianças, há uma orientação da Organização Mundial de Saúde e de diversas agências regulatórias em várias partes do mundo que a vacina, num primeiro momento, ou mesmo medicamentos, quando vai ser testada para uma doença e tem uma distribuição por toda a população, não devemos, no primeiro momento, incluir como voluntários dos testes, sejam esses medicamentos, seja essas vacinas, crianças e mulheres grávidas. Somente após termos total segurança daquele produto testado, volto a repetir, medicamento ou vacina, que nós, então, olharíamos para essa população infantil e também para as gestantes, salvo, evidentemente, aquelas doenças que sejam essencialmente infantis. Tem várias doenças que não há como, as pesquisas iniciais já começam em crianças, porque são ali que as doenças ocorrem. Professor, alguma delas. O senhor acha que com isso, esse ano, as crianças não entram na vacinação, mas para 2022, por exemplo, já deve ser a população total do Brasil? Eu acredito que, inclusive, esse ano, naqueles países nos quais essas observações de casos graves em crianças estejam aumentando, há uma tendência muito importante, a meu ver, de a Organização Mundial de Saúde permitir a utilização dessa vacina após uma minuciosa avaliação custo-benefício, desde que tenhamos vacinas disponíveis. E isso poderá acontecer no Brasil, acredito eu, mesmo que ainda estejam ocorrendo, sendo desenvolvidos estudos clínicos de fase 3 nessas crianças. Há uma probabilidade razoável de a Organização Mundial de Saúde, após se debruçar sobre essas informações, permitir, Nicolini, já em finais de 2021, a utilização dessa vacina em crianças. Em 2022, muito provável. Ok, nós vamos a mais uma participação da nossa repórter Mayra de Jaimo, direto de São Paulo. Mayra. Alguns países, como Dinamarca, Noruega e Itália, suspenderam a vacinação com o imunizante Oxford AstraZeneca porque alguns pacientes relataram coágulos sanguíneos. Bom, a vacina de Oxford é uma grande aposta do governo brasileiro. O contrato com a Fiocruz prevê mais de 100 milhões de doses no primeiro semestre, então vai ser uma vacina essencial na imunização aqui no Brasil. E a minha pergunta é se a gente deve se preocupar com essa questão desses relatos dos pacientes que tiveram coágulos sanguíneos. Muito atual a sua observação, Mayra. Parabéns, porque trouxe para o debate uma questão fundamental nesse momento, que é notícia no mundo todo. Preliminarmente, a Organização Mundial de Saúde, comitê que acompanha essas vacinas, se posicionou que, numa avaliação inicial, não tinha sido observada associação causa-efeito. Ou seja, foi uma tomada de decisão tendo por princípio a precaução, tendo por princípio proteger as pessoas que estavam recebendo a vacina. A partir do momento em que esse comitê da Organização Mundial de Saúde concluir as suas avaliações, o mesmo valerá para a agência regulatória da Comunidade Europeia, da União Europeia, e demonstrar que não há associação causa-efeito, é uma casualidade que a vacina tenha sido
que essa coagulopatia tenha sido observada em algumas pessoas que tinham tomado a vacina, mas não provocado diretamente pela vacina. Feita essa constatação, e isso deverá, esse posicionamento final, estar acontecendo ainda durante esta semana que nós estamos em curso. E muito provavelmente já teremos uma tranquilidade para a comunidade científica mundial, para as autoridades sanitárias e, claro, sobretudo, para a população que está recebendo essas vacinas. Enquanto isso, no Brasil, professor, o negócio é seguir a vacinação. Quanto mais rápido, mais importante para tentar segurar a velocidade das mortes e de internações, né? Com certeza, Nicolini, porque nós temos observado que a vacina tem protegido o surgimento de formas graves nas pessoas. Raríssimo encontrar uma pessoa que foi vacinada e que, mesmo na hipótese de sendo vacinada, ter desenvolvido a Covid, que tenha ocorrido uma forma grave da doença. E isso foi largamente demonstrado, por exemplo, no Reino Unido, talvez o país que proporcionalmente mais utilizou essa vacina inicialmente desenvolvida por Oxford e que no Brasil está sendo fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz. Professor Rivaldo Venâncio segue conosco. O Band Entrevista faz mais uma parada e volta já já. Último bloco do Band Entrevista, que hoje fala sobre um ano de pandemia, as variantes do coronavírus, a eficácia das vacinas. Nosso entrevistado desta noite é o pesquisador da Fiocruz e professor titular na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Rivaldo Venâncio. Nicolini. Professor Rivaldo, fala-se muito de variantes, isso é sem dúvida alguma o que mais preocupa. A boa notícia é que as vacinas que aí estão sendo oferecidas também combatem essas variantes. Agora, se teme ou se espera até novas variantes nas próximas semanas ou próximos meses, enquanto a vacinação vai acontecendo em países de grande concentração do vírus, como o Brasil, os Estados Unidos e algumas partes da Europa? Exato, Nicolini. A expectativa inicial é que isso aconteça cada vez mais numa velocidade menor. Por quê? O surgimento da variante, ela ocorre numa frequência maior quando a multiplicação do vírus não encontra barreiras. A partir do momento em que um contingente maior de pessoas, no Brasil e em outras partes do mundo, passem a receber a vacina, a estarem protegidas, a velocidade, o ímpeto de surgimento dessas variantes tendem a ser reduzido. Mas, como eu disse inicialmente, está no DNA do vírus a ocorrência desses erros de multiplicação que geram essas variantes. Professor, nós estamos entrando aí na fase de vacinação contra a influenza, né? Há algum agravante tomar a vacina, por exemplo, contra a gripe e, ao mesmo tempo, contra a Covid-19? Não. Ao contrário, muito bem lembrado, Solange, nós estamos entrando no período da vacinação contra a influenza. Quanto mais esse aparelho respiratório, esses pulmões estiverem protegidos contra um vírus que é tão disseminado como o vírus da gripe, melhor estará esse organismo para resistir a outras complicações com outras doenças. E se temos disponível a possibilidade das duas vacinas, contra a Covid e contra a gripe, melhor ainda para toda a população. A população pode tomar as duas vacinas sem precaução, não há absolutamente qualquer contraindicação. Ou seja, a vacina da influenza, da gripe, como ela é popularmente conhecida, passou a ser ainda mais importante neste ano, até para se evitar uma gripe que traga debilidade e aí trazer o problema com o coronavírus, um risco maior de ser fatal, é isso, doutor? Claro, exatamente. Evitar, a pessoa pode ter uma gripe mais séria, ser obrigado a ir para uma unidade de saúde e ficar lá internado. Então, o contato com outras pessoas que possam estar naquela unidade de saúde, inclusive algum portador
do coronavírus é real. Se ela está protegida contra a gripe e, não, portanto, não irá para a unidade de saúde, é uma proteção a mais que ela tem. Devemos, sim, usar todas essas duas tecnologias que a ciência coloca a serviço da sociedade e o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, pertencente ao Sistema Único de Saúde. É bom que se diga, o PNI, o Programa Nacional de Imunização, é um dos grandes sustentáculos da saúde pública brasileira e merece toda a nossa deferência, todo o nosso respeito, carinho e atenção. Ok, professor, vamos a mais uma participação da Mayra de Jaime. A Fiocruz acompanha, através do Observatório Covid-19, a ocupação de leitos no Brasil. A gente vê aí que nas últimas semanas, nos últimos meses, foi aumentando demais, a situação está muito grave, vários estados aí à beira do colapso do sistema de saúde. E eu queria perguntar para o senhor se o senhor é a favor do lockdown, que já está sendo adotado em várias cidades por vários prefeitos aqui no Brasil. Veja bem, Mayra, eu sou a favor do distanciamento social, físico e social, a favor de que se evite toda e qualquer aglomeração, inclusive dentro do transporte público, em bares, restaurantes, mesmo templos e igrejas. Agora, a autoridade para decretar lockdown ou não, o conhecimento da realidade local deve ser definido pelas autoridades locais. Nós não temos, eu não teria como opinar nesse momento se o Brasil deveria ou não ter um lockdown horizontal para todo o país. Num primeiro momento, essa análise aparentemente teria sentido. Okay. No entanto, nós temos que entender que há a necessidade de um suporte do Estado, do poder público, para fazer com que milhares, talvez milhões de brasileiras e brasileiros permaneçam em casa e não saiam às ruas, muitos deles para trabalhar de dia e ganhar o pão que vai comer à noite. Perfeito, professor. Cada um tem que fazer a sua parte, essa é a grande realidade. As pessoas também precisam fazer a parte para que a gente consiga sair dessa. Nosso tempo, infelizmente, está chegando ao final. Infelizmente, professor, agradecemos demais a sua participação aqui no Band Entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a vocês todos e pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, professor. Agradecemos também a repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação em São Paulo, Mayra de Jaime. Muito obrigada, Nicoline, Solange, a todos que acompanham o Band Entrevistas. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Mayra. E o Band Entrevista volta no próximo sábado, sempre com temas e convidados especiais. Obrigado pela sua companhia. Boa noite. Boa noite.